Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado a todos aqui pela presença. Bom, eu sou Diogo Cersante, Country Manager da Incognia, responsável pelos nossos negócios aqui na América Latina. E eu vou abordar com vocês hoje os desafios e oportunidades na autenticação de usuários em aplicativos financeiros. Falando sobre vulnerabilidades, ameaças, democratização e as novas abordagens sendo utilizadas para poder resolver a maioria dos problemas que eu vou citar aqui para vocês ao longo dessa apresentação. Bom, eu quero começar com um vídeo. É um vídeo curto, 1 minuto e 10. Só para dar um pouco de contexto, eu demorei mais ou menos 1h30 para fazer esse vídeo. E gastei $19, na verdade, para poder conseguir trazer ele para vocês pronto aqui. Eu vou passar ele no finalzinho, a gente comenta um pouco mais, tá bom? Olá, eu não sou Diogo. Sou um avatar ultra realista criado em apenas alguns minutos com inteligência artificial. Now I can speak in any language I want. Puedo hablar espanhol. Je peux aussi parler un peu de français. Tu liao shuo zhongwen oder sogar Deutsch. Tecnologias de ponta baseadas em inteligência artificial, disponíveis de forma fácil aos usuários finais, já estão trazendo impactos relevantes para a segurança e identidade digital. Eleições estão se aproximando. Como será possível verificar a veracidade do vídeo de um político ou uma pessoa famosa expressando alguma opinião? Provavelmente, engenharia social irá aumentar, assim como roubos de conta. Já imaginaram fraudadores abrindo contas com identidade de outras pessoas? As ferramentas de Fraud as a Service estão ficando cada vez mais populares e qualquer um pode criar vídeos como esse em poucos minutos. Eu acredito que não haverá prevenção à fraude sem uma eficiência na detecção desse tipo de ameaça. Obrigado por assistirem e a seguir vamos falar sobre a agenda desse painel para explorarmos mais sobre as ameaças, vulnerabilidades e novas abordagens para solucionar os principais desafios que iremos ver ao longo dos próximos minutos. Bom, para começar a dar um contexto aqui, eu quero começar a falar sobre as ameaças, né? Então, esse vídeo, como eu comentei, ele utiliza deepfake de imagem e de voz, e qualquer script que você coloca ali, ele consegue replicar a sua imagem e replicar a sua voz em qualquer texto que você quiser desenvolver ali. Então, imagina uma ferramenta dessa, ela está disponível para qualquer usuário final. Qualquer usuário que pode usar isso daqui para algo bom, ou também para utilizar isso para alguma potencial fraude. Enfim, é por isso que eu vou começar a falar um pouco aqui sobre as principais ameaças, onde essas ferramentas estão sendo utilizadas. Mas antes disso, eu quero dar um pouquinho de contexto sobre a Incognia para vocês rapidamente. A gente é uma empresa global de prevenção à fraude e melhoria de experiência de usuários em aplicativos. A gente está presente hoje em mais de 400 milhões de dispositivos em mais de 35 países. A nossa tecnologia, ela avalia dispositivos para poder garantir a segurança a nível de integridade e avalia comportamento de localização exata para que a gente possa identificar usuários de uma forma única e individual. Separar usuários legítimos de potenciais fraudadores. E começando a falar sobre contas falsas. Bom, eu acredito que vocês estão aqui e esse tema de contas falsas deve estar rodando aqui nessa feira em praticamente todos os stands, ou a gente está discutindo aqui com várias pessoas diferentes. Essas estatísticas aqui vieram de um cliente nosso, em que a gente entrou no período ali de teste da nossa tecnologia, e eu quero passar com vocês esses números, mas depois ficar com 2 reflexões no final para a gente continuar aqui na apresentação. A gente vê que 99,8% dos dispositivos desse aplicativo financeiro tinha acessado somente uma conta, enquanto 0,17% dos dispositivos acessou 2 contas e só 0,028% acessou 3 contas ou mais. O que a gente vê com isso? Primeiro output aqui. Os usuários legítimos são a enorme maioria. Mais de 99,9% dos usuários aqui desse aplicativo são usuários legítimos. E uma pequena parcela de 0,028% é que apresentam algum comportamento suspeito. Primeira conclusão que a gente pode chegar. O problema está controlado, né? Puta, só 0,028% dos dispositivos acessaram 3 contas ou mais. Esse aplicativo não tem problema nenhum. Mas quando a gente faz um zoom nesse número do 0,028%, o que a gente encontra? Desvios enormes como esse. Então, um dispositivo, um Redmi Note 10S, que acessou durante 30 dias mais de 400 contas. Os fraudadores são a minoria, mas são eles que causam os grandes estragos de perda financeira dentro dos bancos. E esse dispositivo, ou esse fraudador, estava utilizando um clonador de aplicativos chamado DualSpace Pro. Eu vou começar a entrar um pouco mais e detalhar um pouco mais sobre esses clonadores de apps, mas o que a gente encontrou no fim foi esse cenário aqui.
Enquanto o agente, lá na Incógnita, estava identificando um único dispositivo, esse Redmi Note 10S, o banco em que a gente estava testando a nossa tecnologia ali tinha mais de 300 device IDs internos, então 300 identificadores de dispositivo. Para esse banco, que estava utilizando um identificador de dispositivo interno, esse Redmi Note 10S eram mais de 300 dispositivos. Então o dispositivo chegava ali, o banco analisava e falava, beleza, não conheço esse dispositivo, o documento é bom, o cara fez o processo de validação da biometria, vai saber que ferramental ele poderia estar utilizando para fazer isso e pronto, conta aberta. Então a gente vê que é um problema que ele permeia a parte estratégica dessa instituição financeira e você precisa ter ali na base da sua estratégia de prevenção à fraude um device ID robusto para que você possa evitar essas fraudes. E vamos falar um pouco mais sobre os clonadores de app. Eu falei sobre o DuoSpace Pro, né? Mas além dele, existem outros no mercado. Eu trouxe dois aqui mais conhecidos, talvez, que é o Parallel Space e o App Cloner. Mas como eu comentei, existem outros. Eu vou fazer um zoom no App Cloner ali, para compartilhar com vocês mais detalhes do que é esse ferramental. Esse ferramental, ele está disponível na Google Play, por exemplo, para ser utilizado. Aí você fala, pô, mas como é que uma ferramenta dessa, que ela pode causar tanto dano, né, à prevenção à fraude ou gerar fraudes a instituições financeiras, está assim, disponível dentro de uma loja de aplicativos? Porque softwares como esse, na verdade, têm um uso muito legítimo. Por exemplo, desenvolvedores que estão desenvolvendo aplicativos, um desenvolvedor brasileiro que está desenvolvendo aplicativo, sei lá, para a Finlândia, ele precisa criar cenários específicos como se o aplicativo estivesse lá, ou se ele estivesse lá com esse dispositivo para testar a experiência e tudo mais. Então, esse tipo de ferramental, ele é utilizado e tem um uso muito legítimo. Mas, de novo, assim como aquele software que eu consegui criar aquele vídeo no início da apresentação aqui, a gente sabe que qualquer ferramental tem sim utilidades muito positivas, mas quando cai na mão de pessoas mal intencionadas, pode causar grandes problemas. E o que uma ferramenta como essa consegue fazer? Se vocês forem dar uma olhada aqui nessas telas, o App Cloner ele consegue, por exemplo, trocar o e-mail do dispositivo, trocar o MAC address do Wi-Fi, trocar o MAC address do Bluetooth, esconder os dados do SIM card ou do operador ali dentro daquele dispositivo. Ou seja, o nível de detalhe em que ele consegue fazer alterações no hardware habilita com que o fraudador consiga trocar o seu device ID, por exemplo, quando ele entra dentro de uma plataforma de um banco para poder fazer um onboarding, por exemplo, ou tentar acessar uma conta. E principalmente, vocês vão ver na última tela ali, o que esse App Cloner consegue fazer? Ele consegue criar várias instâncias de um mesmo aplicativo dentro de um mesmo dispositivo. E o cenário final que a gente tem é esse daqui. No caso, o aplicativo do Telegram, replicado inúmeras vezes dentro de um mesmo dispositivo. Com certeza absoluta, esse fraudador, com um dispositivo, estava conseguindo se passar por pelo menos 12 ali, se não mais, dentro de um mesmo aplicativo. Ou seja, esse tipo de ferramental está habilitando fraudadores a conseguirem aplicar fraudes de forma sistemática, escalarem as fraudes dentro de um mesmo local, com um dispositivo, conseguindo acessar mais de 400 contas. É por isso que talvez algumas pessoas envolvidas com estratégia de prevenção à fraude que estão aqui nesse auditório devem saber muito bem que você vai dormir em paz e no outro dia você acorda com um war room. É por isso, né? O cara, ele entende ali que você tem todas as ferramentas disponíveis, ele vai atacar de uma vez. É por isso que o problema vem de uma vez só. E o que esse ferramental consegue fazer também? Ele consegue, por exemplo, habilitar a fake camera, né? Ele consegue, por exemplo, tem uma funcionalidade de fake camera que ele consegue desabilitar a câmera do dispositivo e fazer com que você utilize, por exemplo, e acesse a galeria do dispositivo para poder subir uma imagem ou um vídeo. Então vamos lá. A gente está vendo ali que essa plataforma ela tem pacotes, né, de aquisição. Ali no pacote mais básico de $40, você já tem acesso ao fake camera. Então, olha só, $19 do software de criação do vídeo lá do início, $40 de acesso a essa plataforma aqui e pronto. O cara consegue criar um vídeo com imagem, com voz e dar um bypass ali no processo de validação de liveness dos bancos. Então, é por isso que a gente entra no tema de injeção de imagem. Essa frase aqui, a gente recebeu de um cliente nosso, né? E ele falou, a gente está enfrentando um ataque no onboarding onde os fraudadores estão conseguindo passar pelo liveness. E esse tipo de frase eu tenho certeza que todo mundo aqui está começando a ouvir mais. E por quê? Porque os fraudadores estão conseguindo estar na frente das tecnologias atuais, das tecnologias tradicionais.
eles estão conseguindo. Então a atualização, o nível de atualização desse tipo de ferramental é muito rápido e com isso a gente começa a ver uma quantidade maior de tipos de fraude acontecendo de bypass na liveness, por exemplo. Então o que acontece na prática, né? Utilizando esse ferramental, o fraudador consegue, ao invés de utilizar a câmera que está ali na primeira imagem, abrir a galeria e, por exemplo, tentar abrir uma conta com uma imagem de um cachorrinho totalmente fashion ali. E ele poderia colocar qualquer imagem, qualquer vídeo para poder fazer esse processo. Tá? E aí o que acontece, né? Com esse tanto de ferramental disponível, os fraudadores hoje estão extremamente organizados, juntando todas essas ferramentas disponíveis aqui para vender pacotes de fraudes dentro de redes sociais, e a gente vê isso de uma forma muito clara aqui. Esse daqui é um pedacinho, né, de um tipo de um grupo ali, que enfim, rodam ali fraudadores se comunicando, né, para conseguir ter acesso a pacotes de fraudes em aplicativos. E você tem ali o primeiro fraudador falando, alguém aqui com um emulador de selfie, e embaixo o outro falando, me chama aqui, né? Então, ou seja, os fraudadores eles estão conseguindo criar esses pacotes, atualizar esses pacotes numa velocidade muito grande, e eles estão comercializando isso em redes sociais, né, com licenças, onde os fraudadores compram licenças e pronto, eles começam a conseguir fraudar plataformas de bancos e de outros aplicativos. De novo, juntando uma série de ferramentais para que essa fraude possa acontecer. Então, vamos lá, né? Vocês viram lá no início. A gente consegue criar qualquer vídeo aqui. Então, da mesma forma que eu criei um vídeo meu, é muito fácil hoje se passar por uma pessoa famosa, a gente sabe. Então, eu posso ficar tão bonito quanto o Brad Pitt ou tão rico quanto o Mark Zuckerberg de forma muito fácil. E tem gente usando isso aqui para o bem, né? Então, é só para trazer um pouco de como sim tem gente utilizando isso daqui para fazer humor, por exemplo. O meu vídeo estava bem mais ou menos, mas esse aqui está muito bem feito. Vocês vão ver. Isso aqui é do Instagram, são dois caras que estão utilizando deepfake para poder se passar pelo Will Smith e o Martin Lawrence do Bad Boys. Eita, Diza! Os Bad Boys tá duro! Qual foi aí, botou gasolina? Não dorme, Vou pegar a gasolina pra você, pega no posto, pelo posto. eu vou mesmo, viu? Não é ideia não. Gasolina, mais filho, gasolina, duro! É fantástico, né? E o nível de qualidade disso é muito grande, cara. Você não consegue identificar ali que não são esses caras. E eles foram notados, né? O Will Smith, o original, repostou esses caras na página do Instagram dele. Tamanho e o nível da qualidade com que eles estão fazendo esse trabalho. Ou seja, uma pessoa que está olhando com um pouco mais de calma para aquilo e tentando refinar esse tipo de ferramental, ele consegue se passar muito facilmente por outras pessoas, né? Então, só para passar aqui para vocês. When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just O melhor se eu tinha escadinha. E cara, é perfeito, né? Você mostra para algumas pessoas aleatórias, você não fala que isso daqui é inteligência artificial, todo mundo vai cair, né? Emuladores virtualizadores. Como eu comentei, essas ferramentas empilhadas, né, hoje, elas conseguem habilitar fraudadores individuais ou em grupo, como a gente vai ver alguns exemplos aqui, a aplicarem fraudes de forma brutal, né, dentro de bancos hoje, de uma velocidade muito rápida. Os emuladores e virtualizadores, eles ajudam nesse processo, porque você tem a possibilidade de criar o que a gente chama de fazendas de fraude, né? Então, no mesmo local, inúmeros dispositivos, com um ferramental de cloner, criando diversas instâncias do mesmo aplicativo. Vocês veem o tamanho da proporção que isso pode tomar em pouco tempo? Então, isso aqui pode se multiplicar muito rápido. Aí você fala, pô, mas como é que um dispositivo acessou 400 contas? Cara, sistematicamente, com um ferramental de ponta disponível para os usuários fraudadores. Aqui tem um outro exemplo, é uma outra imagem, tem várias imagens. Se você botar isso aqui no Google, é bem comum você encontrar esse tipo de coisa. E os emuladores acho que são um pouco mais conhecidos, né? Você pegar um desktop, por exemplo, né? Utilizar um emulador para poder criar instâncias de um dispositivo móvel dentro de um computador. E aí você cria ali várias instâncias de um dispositivo móvel, utiliza um app cloner, clona isso várias vezes dentro de um emulador e pronto. Você vai fazer a conta ali, você deve ter pelo menos uns 60 device IDs diferentes, possibilitando você fraudar um banco, tá? Bom, como eu não vim aqui só para trazer mensagens do apocalipse, eu vou falar sobre as novas abordagens. O que está sendo feito de novo? Quais são as soluções existentes para resolver
todos os problemas que eu citei agora há pouco para vocês. Primeira coisa, eu acho que vocês devem ter participado de outras palestras aqui. Eu sei que esses temas eles estão muito recorrentes em todos os painéis sobre inteligência artificial e dados, né? Você precisa usar inteligência artificial, você precisa ter muitos dados, quanto mais dados melhor, etc. e tal. Eu quero trazer o meu ponto de vista, que eu acho que é a reflexão mais importante sobre esse momento que a gente está vivendo. Nessa era da inteligência artificial, não há nada mais importante do que dados relevantes e de qualidade. Quantidade não te leva a nada. Você pode ter uma infinidade de dados, você pode botar a melhor plataforma de IA para rodar em cima, com algoritmos e tudo mais. Sabe o que vai sair do outro lado? Nada. Nada que vai te ajudar de forma eficiente. Você precisa buscar qualidade acima de quantidade. E essa linha do tempo aqui diz muito sobre isso, né? A gente lembra que lá atrás, como é que começou o processo de identificação de usuários? PII e OTPs, né? Então, dados estáveis ali, que eram utilizados para você validar seu nome, seu CPF, nome da mãe, nome da rua, papapá. OTPs, né? Então, códigos, SMS, e-mail. Mas o que a gente viu esses dados foram muito vazados. Então, é muito fácil esses dados serem utilizados para ataques de engenharia social. São muito frágeis. A segunda onda, criação do Device ID. Device IDs tradicionais, onde as mudanças dos sistemas operacionais e dos browsers atuais limitaram em muito a quantidade de dados disponíveis para você criar um Device ID. Isso trouxe muita instabilidade, que foi aquele exemplo que eu trouxe lá no começo. Um dispositivo conseguindo se passar por mais de 300 dentro desse banco. Depois veio a biometria. Problema resolvido, né? E a nossa face, quem vai ser igual a eu? Não existe isso, é impossível. E aí a gente vê essa onda do spoofing, os ataques de injeção e deepfakes crescendo cada vez mais e virando uma corrida de gato e rato, onde a gente vê que muitas vezes os fraudadores estão vencendo. E a última onda, que foi o behavior, né? Então, como é que você segura o celular de ponta cabeça, digita com a mão esquerda, com a mão direita, etc. É interessante para você detectar alguns casos de bot, por exemplo, ou ataques sistemáticos ali de preenchimento de formulários, esse tipo de coisa. Mas jamais é possível utilizar isso para você separar indivíduos, você identificar um indivíduo e separar esses dois, né? Separar o Diogo do Vitor, meu amigo aqui, você não consegue, isso gera um falso positivo descontrolado. Ou seja, essa busca por dados de prevenção à fraude e identificação de usuários, ela continua. E é por isso que eu quero trazer para vocês dois superpoderes aqui. Dois superpoderes que são baseados em você identificar o dispositivo que o usuário está utilizando de forma robusta e saber a localização precisa daquele usuário. Eu estou dando um destaque no precisa aqui porque eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu quero um pouquinho de atenção de vocês aqui. Pô, Diogo, você falou que o Device ID está frágil. Como assim você está falando que você precisa identificar o dispositivo? A gente tem a possibilidade e já tem a disponibilidade de Device ID robusto e persistente e não um qualquer Device ID. Se as empresas buscarem um Device ID por buscarem, só para poder complementar ali a stack de fraude, esses bancos vão ficar no escuro. Hoje, você precisa buscar um Device ID que ele consiga identificar de forma reincidente aquele device contra cenários de reinstalação, contra cenários de factory reset. Você precisa identificar todos os ferramentais de spoofing, de biometria, app cloners, etc., e usar o dado de localização para conseguir identificar os usuários de forma única. Só dessa forma, com um Device ID junto com outras variáveis que discriminam muito a identificação do usuário e risco atrelado àquele dispositivo, é que você vai conseguir ter informações confiáveis para tomar uma decisão no momento de um login, no momento de uma troca de dispositivo, de uma alteração de senha ou até de uma transação. E eu vou trazer alguns exemplos aqui, né? Eu sei que eu não vou ficar só na teoria. Eu sei que é o que todo mundo quer buscar nessas palestras, né? Teoria. Então vamos trazer exemplos reais. O que um Device ID persistente mais localização exata podem fazer para entregar uma experiência positiva para os usuários? Eu não estou nem falando de prevenção à fraude, estou falando de experiência. Esse senhor aqui é meu sogro. A gente estava outro dia, ele tem uma lojinha, né, que arruma vidro de carro, vidro elétrico e tudo mais. E ele me chamou, porque ele sempre me chama quando tem esse tipo de problema, que é fazer o processo da biometria facial. Segundo ele, isso nunca funciona com ele. Então o que ele faz? Ele fala, puta, vem aqui me ajudar. Tá? Vocês veem que eu estou até meio longe, né? Porque já fazia 40 minutos que eu estava tentando ajudar ele. Ele já estava bravo comigo, porque era eu que estava segurando o celular errado, a luz que estava errada. Enfim, o problema já tinha sido eu, causou até um problema de família ali.
Aí a última solução dele, ele falou, não, se eu pegar o celular e eu colocar na parede a 90 graus, aí vai funcionar. E não funcionou, né? E, cara, acho que todo mundo aqui deve ter uma história muito parecida. Então, a gente vê que, além de proteger os usuários contra fraudes, todas as instituições financeiras precisam pensar desde a construção dessa estratégia na experiência dos usuários. Essas novas abordagens, elas precisam ser pensadas em prevenção à fraude, mas muito em experiência. A gente vê, por exemplo, de denúncias, que aconteceram denúncias de consumidores, e o IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, notificou 5 empresas pelo uso obrigatório de biometria facial no seu processo. Porque sim, o desafio de democratização da autenticação de usuários, da segurança dos aplicativos, ela precisa ser pensada desde o dia 1 da construção de uma estratégia. E aí, lembra que eu falei sobre localização e dispositivo? Eu vou dar um exemplo bem prático. Na hora que um usuário está fazendo um login numa conta, por exemplo, se a gente vê que o dispositivo é conhecido, que a integridade está ok, não tem nenhum tipo de malware, não tem nenhum tipo de ferramental malicioso e tudo mais, e a localização, o ambiente frequente é frequente para aquela conta. Então, eu estou no meu dispositivo, que não está comprometido, e eu estou dentro do meu apartamento, por exemplo. Qual que é a chance disso ser uma fraude? Zero. E é por isso que você consegue autenticar usuários hoje sem a necessidade de nenhuma camada adicional de localização, quando você consegue garantir a segurança do dispositivo e consegue garantir que o usuário está numa localização frequente. A localização ela é individual para cada um de nós aqui. Ela é muito individualizada. Cada um tem um perfil diferente. É por isso que a gente chama isso de Location Fingerprint. É uma nova forma de você conseguir identificar usuários de uma forma única. Então vamos lá. Por que você adiciona, por exemplo, fricção em ações como uma transação Pix, um pagamento de boleto ou uma troca de senha que são originadas de um dispositivo conhecido dentro de um ambiente conhecido? Você pode melhorar muito da experiência desses usuários no processo transacional. Outro dia, semana passada, eu estava almoçando com uma jornalista de uma mídia de tecnologia, explicando um pouco sobre o que a gente faz e os desafios que a gente atende. E ela falou, puta, cara, é isso. Porque eu estava outro dia, 10h30 da noite, eu lembrei de pagar o boleto do meu condomínio. A hora que eu fui entrar no banco para tentar pagar, eu não podia pagar, porque não era um horário permitido mais para pagamento. Mas eu estava no meu apartamento, com o meu celular, dentro da minha casa. Aí ela ficou desesperada, porque todo mundo sabe aqui a multa que é você pagar um boleto de condomínio atrasado, né? Então, assim, por que gerar fricção para o usuário legítimo, que é a grande maioria, como eu citei lá no início? Então, você tem formas de proteger esses usuários com muita segurança. Então, para fechar esse tópico, a balança entre segurança e experiência dos usuários, ela precisa ser otimizada. Os usuários legítimos, eles não podem ser penalizados pela ação de uma minoria que são os fraudadores, tá? Beleza, agora vamos para o outro lado. O que um device ID persistente mais localização exata pode fazer para entregar mais segurança para os aplicativos? Isso aqui, adicionando um mapinha, né, de localização, é um device que estava fazendo factory reset e ele estava conseguindo, obviamente, acho que a maioria das pessoas deve saber que quando você faz um factory reset, que é uma coisa super legítima, né? Meu celular está lento, vou zerar ele, né? Isso é um factory reset. E a gente vê que, na grande maioria das vezes, esse factory reset, ele bagunça identificadores de dispositivo de mercado. Isso acontece mesmo, porque é proposital você ter essa função no dispositivo para você limpar ele 100%. Só que quando você adiciona uma camada de localização para essa análise, o que a gente vê? Isso daqui. Então é um local, um ambiente específico, onde a gente viu a concentração de factory resets num curtíssimo espaço de tempo. Isso aqui foi em uma semana, se eu não me engano. E foram 88 factory resets que aconteceram dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo apartamento, dentro de uma mesma casa. Ou seja, a gente identificou uma fazenda de fraude. Era o fraudador fazendo isso de forma sistemática para conseguir se passar por vários dispositivos e abrir várias contas, pegar vários empréstimos. Porque se esse banco ele estivesse utilizando apenas um device ID tradicional e frágil, o que aconteceria? Seriam 88 contas abertas, 88 cartões solicitados, 88 empréstimos. É por isso que um device ID robusto ele faz muita diferença. E notem, não é um device ID construído só com dado de hardware, você tem uma camada de localização para fazer isso. Você tem que ter outras variáveis para o seu device ID ser robusto. E como que essa abordagem atua em ataques de força bruta, por exemplo? É outro caso real. A gente estava em teste com um banco cliente nosso,
E durante esse período, aconteceu uma tentativa de ataque de força bruta. E olha como os números são brutais. Esse fraudador utilizou uma única instalação do aplicativo para tentar fazer mais de 119 mil tentativas de acessos a contas. Ele acessou múltiplas contas e tentou acessar mais de 51 mil contas distintas em pouco tempo. Então o volume é brutal. Era um OnePlus 8T, ele tinha 22 instalações desse aplicativo da instituição financeira. 20 dessas 22 instalações eram de uma loja alternativa, era da Aurora Store, não era de nenhuma loja oficial. E 20 das 22 instalações chegaram a acessar contas dentro do banco. E de novo, contexto de localização. O que vocês veem ali, os pontinhos pretos, são as localizações dos dispositivos suspeitos. Os pontos em colorido espalhados ali no Brasil inteiro são as contas e a localização dessas contas que os dispositivos acessaram em pouco tempo. Então nota que eles conseguiram, em algum espaço, acessar inúmeras contas em pouquíssimo tempo. Os devices suspeitos, eles atuam em conjunto. Como que a gente sabe isso? A gente viu diferentes dispositivos compartilhando o mesmo local, o mesmo ambiente. E claro que a ação aqui foi a gente bloquear esses dispositivos e bloquear os ambientes de risco para poder parar, obviamente, essas fraudes. Aí eu estou fazendo um zoom aqui, tá? Eu peguei uma dessas localizações onde tinham dispositivos fazendo acessos aqui, desses dispositivos que executaram esse ataque de força bruta. Quando a gente dá um zoom, a gente vê que em azul são os pontos de localização dos dispositivos envolvidos em fraude. Eles identificaram. Essa conta foi roubada, a gente identificou qual era o dispositivo e qual era o local. Todos esses dispositivos em azul são pontos de acesso, né? Então, eventos de acesso de dispositivos fraudadores. Em verde, são dispositivos que tentaram acessar contas, mas ainda não cometeram fraude. Eles estavam no mesmo local, estavam no mesmo ambiente dos dispositivos fraudadores. Então, o ponto é, por que não adotar uma abordagem preventiva e não reativa nesse caso? Estratégias de prevenção à fraude, elas precisam ser estruturais. Elas precisam ser muito mais preventivas do que reativas. E nesse exemplo, usar a localização junto com o Device ID, ele traz esse superpoder, como eu comentei para vocês antes. Você consegue ser muito mais preventivo do que reativo. Se o banco estivesse utilizando só um Device ID tradicional, o que ele ia fazer? Só ficar correndo atrás do fraudador. Esse aqui fraudou, eu vou parar, aquele ali fraudou, eu vou parar. Só que você está sempre correndo atrás. Aqui a gente está falando de prevenir. O fraudador, ele também calcula ROI. Se ele vê que a fraude começou a ficar difícil pra caramba, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai para outro lugar. Ele vai para outro lugar porque trabalhar ele não vai, com certeza, né? Mas ele vai buscar uma outra instituição financeira, provavelmente. Eu quero fechar a apresentação aqui com uma frase do gestor, né, o head de prevenção à fraude desse banco, onde a gente identificou essa fraude sistemática aqui de ataque de força bruta. Então, ao invés de eu ficar falando aqui, né, cara, funciona, olha a abordagem, etc e tal, trazendo uma frase dele. Ele falou, se vocês não tivessem nos alertado durante os testes, a perda financeira seria muito superior à que tivemos. E no fim do dia, a gente sabe que é esse tipo de impacto que a gente precisa trazer para as instituições financeiras. É isso, pessoal. Agradeço vocês demais. Obrigado pela presença de todos.